Calcule a área do quadrado a seguir. Bom, então vamos ao nosso segundo exemplo aí, para a gente poder compreender como fazemos para calcular a área de um quadrado, certo? Nesse segundo exemplo, está dizendo que o quadrado ele tem como lado 8 centímetros. Então, se um lado dele mede 8, os outros vão medir quanto? Isso, muito bem. Também vai medir 8. Como a Pró já falou a vocês, todas as medidas do lado do quadrado são iguais, certo? E para a gente poder calcular a área do quadrado, nós utilizamos, a seguinte regra que a Pró também já explicou para vocês lá no primeiro exemplo. Então, nós fazemos A é igual a L vezes L, onde A é igual a área e L é igual a lado, certo? Não esqueçam disso. E como a gente já sabe, para calcular a área do quadrado, nós pegamos o tamanho de dois lados. Se um lado mede 8, o outro lado vai medir quanto? 8 também, porque o quadrado ele é perfeito. Então, nós vamos fazer, a área é igual a lado vezes lado. Qual é o tamanho do lado? 8. Então, eu venho e coloco 8 vezes 8. Lado vezes lado, ok? E vamos multiplicar aqui para descobrir o resultado. Aqui, quem sabe a tabuada do 8 vai saber já qual é a resposta. Quanto é 8 vezes 8? Isso mesmo, 64. Qual é a medida? Centímetro ao quadrado. Então, isso quer dizer que a área desse quadrado, que tem os lados com um tamanho de 8 centímetros, é igual a 64 centímetros ao quadrado. Agora, a gente vai ver como fazemos para calcular a área do retângulo. Então, prestem bem atenção nos exemplos que a Pró vai estar colocando agora no grupo, tá bom? Beijos, acompanhe! Para calcular a área do retângulo, utilizamos a seguinte regra. Área é igual a altura vezes base, ou base vezes a altura. Nesse caso, também fazemos uma multiplicação. Calcule a área do retângulo, cujo comprimento é 45 metros e a largura 12 metros. Bom, meus amores, agora nesse próximo exemplo, nós vamos estar aprendendo como é que fazemos para poder estar calculando a área do retângulo. Então, vocês já viram aí nessa primeira explicação que para poder calcular a área do retângulo, nós multiplicamos a base vezes a altura, né? Então, aí já mudou um pouquinho lá do quadrado, porque a gente pegava o tamanho dos lados. Agora, a gente tem que pegar a base e multiplicar pela altura, mas continuaremos fazendo a multiplicação, tá certo? Então, a base é o comprimento, certo? O comprimento do retângulo. Então, se aqui é 45, aqui também vai ser 45. Esses dois lados aqui correspondem ao comprimento. A largura ou altura são as laterais do retângulo, tá certo? Que nesse caso aqui é 12 centímetros. Mas aí nós vamos pegar uma base e nós vamos pegar uma altura para poder estar calculando aí a área do retângulo, ok? Então, nós fazemos, a área é igual. Agora, nós vamos colocar aqui o valor da base e o valor da altura. Quanto é que corresponde a base do retângulo? Corresponde a 45 vezes a altura ou a largura do retângulo, que é 12, certo? Então, ficou aí, a área é igual a 45 vezes 12. E aqui nós vamos descobrir o resultado. Para a gente poder descobrir o resultado, nós vamos multiplicar a base e a altura. Vamos lá. Base, 45 vezes a altura, que é 12. E aqui nós vamos fazer a multiplicação, tá certo? Como a gente já aprendeu aí como faz as multiplicações. Então, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1 vai dar 9, certo? Agora, nós vamos multiplicar o 1 do 12. Apagamos esse 1 que a gente elevou para não atrapalhar e vamos continuar nossa multiplicação. 1 vezes 5, 5. Lembrando que sempre o número que fica aqui fica sozinho, não é isso? 1 vezes 4, 4. Colocamos o sinal de mais, passamos o tracinho e vamos somar.
O zero que está sozinho, nós fazemos o que com ele? Abaixamos. 9 mais 5 dá quanto? 9. 10, 11, 12, 13, 14. Então, ó, 4 embaixo, 1 a gente eleva. E 4 mais 1? 5. Quanto foi que deu aqui nosso resultado da multiplicação? 540. Ou seja, a área desse retângulo corresponde a 540 metros ao quadrado, certo? Então, aqui, ó, nós já calculamos e descobrimos a área desse retângulo. Agora, a gente vai calcular a área de um outro retângulo, para vocês compreenderem melhor e ficar mais claro na mente de vocês, tá certo? Vamos lá. Qual é a área do retângulo cujo comprimento mede 7 centímetros e a altura 4 centímetros? Nós temos aí, então, meus amores, o próximo exemplo dizendo que o comprimento desse retângulo já mede 7 centímetros e a largura ou a altura mede 4 centímetros, certo? Então, nós vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos calcular a base vezes a altura. Base, o comprimento. Altura, a largura aqui, as laterais do retângulo, certo? Então, nós vamos multiplicar. Continuamos multiplicando a base vezes a altura. Pegamos uma base e pegamos uma altura, certo? Então, nós vamos fazer aqui já, ó. A área é igual. Qual é o valor da base? Qual é o valor da base aqui no nosso retângulo? Base é igual a 7 centímetros vezes, porque nós multiplicamos a largura ou a altura, que nesse valor, aqui nesse retângulo, corresponde a 4 centímetros. Então, colocamos aqui. Vamos agora, enfim, calcular a área daquele retângulo ali, multiplicando o 7 vezes o 4. Se você já conhece a tabuada do 7 ou do 4, já vai saber qual é o resultado, certo? Então, 7 vezes 4 é quanto? 28 centímetros ao quadrado. Então, aqui, ó, já descobrimos qual é a área desse retângulo. É bem fácil. Para calcular a área do retângulo e do quadrado, nós realizamos uma multiplicação. Lá no quadrado, fazemos lado vezes lado, e aqui no retângulo, fazemos base vezes altura. Então, ou seja, é só multiplicar, tá certo? Agora, nós vamos colocar isso em prática, tá bom? Aguardem aí um momentinho que a prova vai estar colocando no grupo qual é a atividade que nós vamos fazer. Cheiros!